O Câmara Aberta de hoje conversa com Giovana de Brito Lira, doutora em Ciências Jurídicas, mestre em Direito, presidente da Comissão de Direito de Família e Sucessões da OAB Paraíba, advogada e professora. O tema é a ausência do nome do pai no registro de nascimento, realidade que afeta milhares de crianças e adolescentes no Brasil. Só na Paraíba, 7 bebês são registrados por dia sem o nome paterno. Mais do que um dado, é uma violação de direitos que compromete a pensão, a herança, a convivência familiar e até a autoestima e o desenvolvimento social. Giovana, obrigada por ter aceito o nosso convite para participar desse debate, um tema que é urgente, que é necessário, especialmente hoje, que a gente, inclusive, vai trazer dados nesse programa. Então, assim, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Meire. É um prazer para mim estar aqui com vocês hoje para falar sobre esse assunto tão importante. Importante, eu já vou começar com uma pergunta que vai mapear toda essa nossa entrevista hoje, que é justamente sobre a violação dos direitos, né? No aspecto jurídico, Giovana, quais são as principais implicações dessa omissão, né, do pai registrar a criança, o filho ou a filha? E quais são as repercussões disso, não só para a vida da criança, mas da família também, da mãe, da genitora? Esse é um tema bastante atual, principalmente se nós levarmos em consideração dados alarmantes sobre quantas crianças ainda são registradas sem o nome do pai em suas certidões de nascimento. Segundo dados colhidos pelo IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito das Famílias, no ano de 2024, mais de 90 mil crianças foram registradas no Brasil sem o nome do genitor, o que por si só já é uma violação de direitos, haja vista que é um direito de todos nós termos a nossa filiação completa, com genitor, genitora, em nossos registros de nascimento. Do ponto de vista jurídico, essa violação ela também tem uma série de repercussões. Por exemplo, a ausência do reconhecimento da paternidade no registro de nascimento da criança faz com que não se possa exigir do genitor pagamento de pensão alimentícia, que esse genitor ele não consiga, ele não possa exercer o poder familiar sobre aquela criança, que é o dever que todos os pais têm de tomar decisões, de gerir, de orientar a vida dos filhos e de influenciar diretamente nisso. E pode ter impacto também no direito sucessório, haja vista que essa criança, em caso de falecimento do suposto pai, pode ficar sem acesso ao que lhe seria de direito em termos de herança. Tem também o impacto emocional, que a gente vai falar sobre isso também. Mas antes, Giovana, eu queria chamar um depoimento de uma psicóloga que fala sobre quais são os impactos, né, na vida de uma criança que não tem a presença do pai no registro e na vida, no dia a dia. Então vamos ouvir primeiro o depoimento da psicóloga, depois a gente volta a falar sobre esse assunto. Nem sempre a ausência de um pai ela é causada por morte, né? Tem muitas crianças que têm pais vivos, mas que são distantes, né? Distantes fisicamente, distantes emocionalmente, e essa ausência também deixa marcas profundas, né, no desenvolvimento dessas crianças. Então elas crescem muitas vezes com pais ausentes, né, e elas podem desenvolver sentimentos de insegurança, de baixa estima, né, ter dificuldades de confiar nas pessoas, ter um prejuízo nos seus relacionamentos sociais, é um sentimento, né, também pode desenvolver um sentimento constante de rejeição, e lembrando que esse prejuízo ela vai levar para a vida toda, tanto quanto criança como na vida adulta. Né? Isso vai refletir nas relações futuras dela, na forma como ela se enxerga, como ela vê o outro, vê a si, vê o mundo. E, por outro lado, ter pais presentes é aquilo que eu falo, né? De presença ativa, né? De
pais que ofereçam esse suporte básico emocional, né? Esse suporte que não é apenas físico, ele vai ajudar a construir uma segurança emocional, ajudar a construir essa autoestima saudável, né? As habilidades sociais. Então essa conexão entre pai e filhos é um alicerce para desenvolver aí, para ter um desenvolvimento emocional equilibrado. Em casos, nesses pais que são ausentes, o que é que pode ser feito? É essencial que outro adulto seja referência, ou a mãe, ou os avós, ou um tio, né, o padrasto, ou até alguns mentores, algumas pessoas que estão próximas da criança, que possa oferecer atenção, escuta, né, validação emocional. É importante não falar mal do pai para a criança, mas reconhecer seus sentimentos, né? Tipo, eu entendo que você sente falta dele. É importantíssimo também a terapia infantil, né, para poder ajudar a ressignificar essa ausência, a fortalecer essa criança, a trabalhar as suas crenças que ela desenvolve por conta da ausência do pai. Então, presença é afeto em ação, né? Mesmo um único adulto presente pode mudar, né, a história emocional de uma criança. É importante que esse adulto que está presente, mesmo não sendo o pai dessa criança, seja fonte de afeto para ela. Então, Giovana, e na sua experiência, né, como advogada, eu queria que você falasse para a gente, as famílias, elas procuram mais pela questão emocional, né, quando elas procuram a justiça, mais pela questão emocional ou pelo impacto financeiro também? Essa é uma pergunta bastante interessante, Meire, se nós partirmos do pressuposto de que, infelizmente, ainda estamos precisando de uma mudança de cultura na nossa sociedade. Numa perspectiva de gênero, nós ainda temos uma cultura em que o pai ele tem o papel de provedor financeiro e que a mãe tem o papel de cuidadora da prole. E isso faz com que muitas vezes se entenda que o papel do genitor seria apenas de registrar aquela criança e de pagar um valor a título de pensão alimentícia. E nós sabemos que esse exercício da paternidade é também muito importante para a criança e para o adolescente, para a sua formação, porque cada um dos genitores vai ter o seu papel. Hoje em dia, pela minha experiência em 15 anos de advocacia familiarista, a gente percebe que num primeiro momento as pessoas procuram essa garantia de direitos muito mais por conta do ponto de vista econômico, porque muitas vezes trata-se de uma família que não tem condições, não tem muitas condições e que precisa daquela pensão alimentícia para resguardar um acesso mínimo da criança aos seus direitos de educação, de lazer, de moradia, enfim, mas que conforme a criança vai crescendo, vai se percebendo que a ausência do exercício efetivo daquela paternidade é muito prejudicial para ela na sua formação, principalmente porque conforme estudos já realizados, tanto do ponto de vista jurídico, como do ponto de vista também da psicologia, da sociologia, esse abandono paterno, ele tem uma série de repercussões para a autoestima da criança, para o desenvolvimento da personalidade dela. Então, ela pode vir a se sentir como uma pessoa abandonada, uma pessoa rejeitada, e isso pode ter impactos nela para o resto da vida. Então, apesar de ter uma prevalência no sentido de que as famílias procuram mais por conta do ponto de vista financeiro, mas eu acredito que nós estamos caminhando para uma mudança de cultura, de que ambos os genitores são igualmente importantes para a formação do indivíduo, da criança. Deixa eu aproveitar para... Não está no nosso roteiro essa pergunta que eu vou fazer agora, mas eu fiquei curiosa, porque me corrija se eu estiver errada também. Recentemente eu vi em algum noticiário sobre a mãe solo receber pelo trabalho doméstico, né? Porque essa pessoa que está trabalhando em casa de manhã e à tarde trabalha na rua, enfim, ela não é remunerada pelas atividades que faz em casa, para manter tudo em ordem, para manter o ambiente limpo com a criança, enfim. Isso também entra quando você faz com pedido
pedir de pensão? Esse é um tema ainda polêmico no direito das famílias. Existe uma corrente que entende que a mulher sobrecarregada, ela deveria ter uma remuneração ou deveria o genitor contribuir com um valor a mais por conta da sobrecarga materna, como se fosse uma indenização por sobrecarga. Mas esse tema ainda não é pacífico nos tribunais. Existem alguns tribunais que já estão julgando nesse sentido, mas que ainda não é uma coisa unânime. Mas as pessoas que defendem essa corrente, elas entendem justamente que se trata de um trabalho silencioso. E por se tratar de um trabalho silencioso, silencioso no seguinte sentido, é que a maioria das pessoas não percebe, a maioria das pessoas não vê. Diz, a mãe não trabalha. Ela pode não trabalhar fora, mas ela trabalha. Né? Exatamente. O que é ainda pior. Isso. É um trabalho tão exaustivo quanto, físico e emocional, né? E de jornada de 24 horas, 7 dias na semana. Então, se houver uma sobrecarga no papel dela, causada pela falta do cumprimento do papel por parte do genitor, existe essa corrente que entende que esse trabalho ele deveria, de alguma forma, ser recompensado, mas passa ainda por aquela nossa perspectiva de mudança de cultura. São muitas camadas, né? Sim, a gente poderia passar o dia inteiro aqui falando sobre esse assunto e ainda não esgotaria. Eu vou interromper de novo a nossa entrevista, mas a gente volta também a falar depois, porque a gente conversou com a promotora de justiça, Liana Carvalho, ela que é do Ministério Público da Paraíba, e explicou como é que o órgão atua nos casos de ausência de registro paterno e também quais os caminhos, né, quais os serviços para que as mães irresponsáveis por essas crianças consigam o reconhecimento legal do pai. Então é muito importante você prestar atenção direitinho no que ela tem para dizer a gente. É muito importante que a criança e o adolescente tenham em seu registro civil tanto o nome do pai quanto da mãe. Isso garante cidadania plena e o acesso a direitos como alimentos e herança. Para isso, a população interessada pode procurar a Promotoria de Justiça mais próxima ou acionar o Ministério Público através do site mpbb.mp.br e lá procurar o protocolo eletrônico. O Ministério Público pode atuar de forma extrajudicial, ou seja, fora da esfera judicial, através do acionamento do pai indicado, chamando-o a fazer o reconhecimento espontâneo da paternidade ou chamando-o a fazer o exame de DNA. Esse exame de DNA é uma parceria com o Hemocentro, é gratuito e pode ser realizado em João Pessoa, no próprio Hemocentro, e nas cidades de Campina Grande, Patos, Cajazeiras e Guarabira, nas próprias promotorias de justiça. Elas funcionam como polos de coleta regionais. Procurando a promotoria de justiça, fazendo o exame de DNA, pode haver o reconhecimento expresso da paternidade a essa criança, que terá então o nome do pai e da mãe no registro. Desde 2011, quando essa parceria com o Hemocentro se iniciou, já foram feitos mais de 5.100 exames de DNA a pedido do Ministério Público. Portanto, se você precisa do serviço, procure a Promotoria de Justiça. O Ministério Público pode lhe ajudar. Importante, né, a gente passar esse serviço, né, Giovana, porque muitas mães, as mais jovens, às vezes aquelas mais leigas, né, que não tiveram muito acesso à escolaridade, enfim, ao que se é de direito de cada um, a gente sabe que tem essas pessoas, elas ficam meio perdidas sem saber o que procurar, que instituição, que órgão procurar. E aí eu queria que você completasse, inclusive, a fala da promotora com relação a esses recursos. Quais são os recursos para essas mães, inclusive as mais jovens? A gente sabe que tem defensoria pública, mas qual que é o primeiro passo para você buscar o registro, né, a presença do pai no registro, ou sobre a pensão alimentícia também? Hoje em dia se tem, Meire, muito essa consciência de que o Estado ele precisa atuar de diversas maneiras, através de várias frentes, para enfrentar esse problema.
Então, como muito bem falou a doutora Liana, o Ministério Público, na qualidade de defensor dos vulneráveis, ele desempenha um papel muito importante nesse sentido. Inclusive, existia aqui na Paraíba um projeto do Ministério Público chamado Projeto Nome Legal, que era justamente para ver nos municípios quais eram as crianças que não tinham os pais registrados, e aí se chamava esses pais para ver se reconheciam espontaneamente essa paternidade ou se precisava da realização de um exame de DNA. Além de a pessoa ter à sua disposição buscar o Ministério Público, a Defensoria Pública também pode funcionar como um órgão muito importante nesse apoio. Então, a mulher, ela pode procurar a Defensoria Pública na sua cidade, a Defensoria Pública mais próxima, informar que teve um filho, que esse filho é supostamente filho do pai tal. A Defensoria Pública, num primeiro momento, pode chamar esse pai para tentar que ele reconheça espontaneamente essa paternidade, ou, em caso de dúvida, pode ingressar já com a ação de investigação de paternidade. Deixa eu aproveitar para fazer uma pergunta ainda dentro desse assunto, desse tema. Você falou de violência, né? Em caso de violência, por exemplo, violência psicológica, que esse genitor causa para a mãe e para a criança. E aí a mãe, uma situação hipotética aqui, a mãe dá entrada no pedido de pensão alimentícia, já foi registrado tudo, mas aí esse genitor, a partir daí, estou pagando a pensão, mas eu também quero ver minha filha, o meu filho. Só que esse genitor causa violência a essa criança, com ameaças, enfim. Nesse caso, muitas mães deixam de pedir a pensão justamente para evitar contato com essa pessoa. Eu prefiro ele longe do que ele aqui pagando uma pensão, às vezes, num valor muito irrisório. Nesse caso, o que seria mais adequado? Ela entrar com o pedido da pensão alimentícia e também entrar com o pedido de guarda para afastar esse genitor, já que ele causa violência. Seria esse o caminho ou não? Esse é um motivo pelo qual muitas vezes algumas mães deixam de buscar, né, o pagamento dos alimentos, por medo de que, já que ele vai estar pagando pensão, então ele vai ter o direito de convivência com aquela criança. São dois direitos completamente distintos. Um não caminha ligado necessariamente ao outro. Tanto pode haver o pai que paga pensão e não tem direito de convivência com aquela criança, como pode haver situações em que o contrário aconteça. O que é levado em consideração para que o genitor ele possa ter o direito de convivência com o filho, eu nem falo em visita, porque visita, pai não visita, né? Quem visita é pessoa de fora, o direito de convivência. É se aquela convivência é saudável para aquela criança. Se houver de alguma forma algum indício ou alguma constatação de que aquela convivência com o pai não é saudável para aquela criança, ele vai continuar pagando a pensão, mas ele não vai exercer o direito de convivência. São direitos distintos. Pode ser retirado esse direito dele. Pode ser retirado o direito de convivência se constatado que aquela convivência ela não é salutar para aquela criança. Ou porque e isso não somente para o pai. Veja, isso com relação à mãe também. Porque quem exerce a guarda da criança e quem convive com quem tem o direito de exercer a guarda da criança é aquela pessoa que tem condições de fazê-lo. Então, se é ou uma mãe ou um pai que não tem condições, ou porque expõe aquela criança a ambientes que ela não deveria estar, ou porque maltrata a criança, ou porque abusa da criança, enfim, aquela pessoa pode ser impedida por ordem judicial de conviver com aquela criança. E
mesmo que isso aconteça, isso não tem correlação com o pagamento de pensão alimentícia. Então, não é porque está pagando pensão que vai ter direito de convivência, e também não é porque o direito de convivência foi retirado que vai ter que parar de pagar a pensão. Perfeito, perfeito. Vamos ainda falar sobre pensão alimentícia, que acho que está muito ligada aos dois, né, ao caso do registro. Também a gente viu, Giovana, recentemente um aumento, né, do número de mães que entraram com pedido de pensão alimentícia no Brasil. E aí a gente deu uma pesquisada para chegar até aqui, porque parte dessas mães, desses números, foi impulsionada por causa de uma novela, um episódio em que uma mãe dava entrada no pedido de pensão alimentícia. E aí a gente conversou com o Ministério Público já sobre isso, aqui da Paraíba, inclusive, que chegou a fazer um mutirão num fim de semana para poder atender essas mães. Isso me comove muito, acho que comove você enquanto mulher, né? A gente que é mulher, mãe, enfim, de saber qual que é o papel, no caso, da mídia. A gente acabou de falar sobre isso, né, também. Mas, assim, isso aconteceu só por causa desse movimento midiático, né? A novela desempenhou um papel importante. É importante, então, a gente ficar atento a isso. Por exemplo, será que mais novelas, mais filmes, mais propagandas, o governo federal, o Estado, enfim, não deveria se preocupar mais em divulgar esse tipo de mídia? Demais, e assim, é como eu disse, o fato de nós estarmos falando sobre esse assunto, muitas vezes, ele encoraja pessoas, não somente sobre esse assunto, mas ele encoraja pessoas a irem atrás, a irem buscar determinados direitos. E só a novela, ela conta uma historinha, né? Isso. Tem uma personagem que comove todo mundo. E às vezes, só falar sobre o assunto não faz o outro compreender. Dona Maria, seu João, né? Eles estão ali assistindo a novela e dizem, nossa, essa história é real, eu estou passando por isso. Talvez fosse o caminho esse, né? De mostrar as alternativas através da novela mesmo, da arte. Isso, não só de mostrar os caminhos, mas às vezes é o pontapé que a pessoa precisa para tomar coragem. Porque a pessoa se vê naquele personagem, se identifica com a história que está sendo vivida, muitas vezes não sabe por onde começar, não tem um apoio familiar, às vezes também não tem muito acesso à informação, e a novela que acaba entrando dentro dos lares de uma forma despretensiosa, acaba desempenhando esse papel de motivar, de encorajar aquela pessoa que se identifica com aquele personagem. Esse fenômeno, ele não é de hoje, não. Existem vários outros casos. Existiu algumas novelas da Globo que tratavam sobre tráfico de pessoas. Sim. E aí isso motivou um aumento nas denúncias. E aí, com relação a essa questão da pensão alimentícia, desempenhou um papel muito importante de conscientização e também desse rompimento dos estereótipos. Olha, se o personagem da novela pode fazer isso, por que eu não posso? A gente está quase encerrando, mas eu queria fazer ainda 2 perguntas. Me ocorreu agora sobre o registro do pai que não é biológico. Uhum. Aquela criança foi registrada por um pai não biológico. Mas se a mãe quiser, porventura, ali, pedir a pensão alimentícia, no caso do genitor, mas a criança já foi registrada, ela pode? Ela teria que provar ainda, né? Como seria assim? Como é que se daria? Hoje em dia, o conceito de família é um conceito cada vez mais aberto, rompendo com aqueles padrões de antigamente, que a família era formada pelo homem, pela mulher e pela prole, né? Pelos seus filhos. Hoje em dia, se entende que família é um conceito amplo e que vai depender de muitas coisas, de cultura, de sociedade, de visão de mundo, de religião, de muitas coisas. Nós vemos hoje em dia muitas famílias que são famílias recompostas, famílias de pessoas que tiveram filhos, depois se divorciaram, casaram-se novamente e aí podem ter filhos em comum, enfim. E nesse sentido surge o Instituto da Multiparentalidade,
que significa que uma pessoa pode ter, no seu registro, pode ter mais de um pai, pode ter mais de uma mãe, pode ter duas mães e não ter um pai, no caso de famílias homoafetivas. Vai tudo no registro? Tudo no registro, porque vai depender da situação fática e da dignidade daquela pessoa, que a família dela seja reconhecida como e não com base em determinados padrões. Agora sim, para a gente encerrar, Giovana, mas antes eu queria pedir para você deixar uma mensagem para as mães, especialmente para as mães que passam por isso, para as famílias, né? Porque tem os avós que estão ali às vezes nesse ciclo também. Que mensagem você deixaria para essas pessoas que estão passando por isso? Exatamente nesse contexto, tanto do registro, a ausência do registro paterno, mas também sobre a pensão, sobre os direitos, enfim. Queria que você falasse para essas mulheres. Eu queria deixar uma mensagem de apoio a todas as mães que hoje desempenham o papel de mãe solo e que hoje vocês não são mais invisibilizadas. Nós temos plena ciência de que muitas de vocês estão sobrecarregadas emocionalmente, fisicamente, no trabalho, e que isso lhes demanda uma energia que muitas vezes vocês não têm. Por essa razão, a minha mensagem inicialmente é dizer que nesse dia vocês não se culpem por essa situação que está acontecendo. Se existe uma culpa, né, e nós sabemos que existe, é daquele genitor que escolheu não exercer a paternidade. Muitas vezes nós ainda estamos numa sociedade em que se culpa as mulheres por supostamente terem escolhido mal o pai de seus filhos. Mas um mau pai não vem com uma placa na testa dizendo como será o exercício da sua paternidade. Então não é culpa de vocês. Sobre esse assunto, o Estado, ele dispõe de uma série de ferramentas, de mecanismos para que vocês possam ser auxiliadas na busca pelo direito de seus filhos. E seus filhos merecem que esses direitos sejam buscados e que haja uma luta de vocês nesse sentido, para que eles possam ter acesso a todos aqueles direitos que são garantidos a eles pela Constituição, para que eles possam ter uma vida digna, para que eles possam crescer, para que eles possam se desenvolver com respeito, com dignidade, com solidariedade, com empatia e com respeito à infância. Então, se você está nessa situação e você não sabe e você não tem certeza sobre o que fazer, procure seus direitos, se informe, vá até o Ministério Público, até a Defensoria Pública, ou até mesmo a um cartório de registro, se informe sobre seus direitos e lute pela sua criança, porque pode ter certeza que no futuro ela vai lhe agradecer. Doutora Giovana, muito obrigada pela conversa. Eu espero que a gente tenha alcançado, né, um número grande de mulheres com essa sua fala, que foi tão didática, tão esclarecedora. A gente agradece muito. Eu que agradeço, estou à disposição para o que precisarem. Que ótimo, então.